Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Bia. E você tá no Teto para Três podcast. Amiga, tá animada pra esse papo? Muito, muito, muito. Eu acho que Olha, esse assunto vai render. eu também. Eu também. E eu fui assim, específica, pensando na convidada. Quando vi esse assunto, eu falei, rapaz, eu sei quem é que pode falar disso, porque eu já vi essa pessoa falando várias vezes. E na rede social mais caótica que tem nessa internet de meu Deus. Mas antes disso, antes da gente fazer a introdução da nossa convidada de hoje, que é uma honra estar recebendo ela aqui no nosso teto, a gente vai para o nosso momento jabá. Então, eu queria pedir para você que está ouvindo esse episódio, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram é @teto para 3 podcast, no Twitter é @teto para 3. Temos agora TikTok também, @teto para 3 podcast. Temos o nosso servidor no Discord, caso você queira fazer parte de um dos moradores do teto, você entra lá no Linktree da bio do nosso Instagram e você consegue entrar no nosso servidor. Lá acontecem sessões de jogos, de cinema, leituras coletivas e você pode ir lá compartilhar músicas, filmes, séries que você quiser. Tem lá uma aba super especial para você compartilhar o que você está consumindo no momento para você fazer a parte do Teto Indica. E não esquece também de avaliar a gente no serviço de streaming na qual você está escutando esse episódio. Segue a gente lá, avalia, porque é muito importante para o nosso trabalho para chegar a mais gente aqui no nosso teto. Menina, Ih, cada episódio parece uma rede social, né? Eu fico assim, será que eu tô esquecendo de alguma? Será que eu estou esquecendo de alguma? Mas não, acho que é isso. Mas de toda forma, entra lá no nosso Instagram, que nosso Linktree tem todas as nossas redes sociais. E se você perdeu alguma dos arrobas aqui, é só clicar lá no @teto para 3 podcast, que lá na bio a gente vai ter todas as informações. E é sim, isso. Então, vamos apresentar a nossa convidada, né, Bia? vamos. A gente ama essa parte. A Letícia comentou essa semana no Instagram o quanto parece clichêzão do teto falar em todo episódio, que é sempre uma honra, uma honra, uma honra. Mas, gente, Sim. não tem palavras o suficiente, sabe? É só gente incrível. E aí, né, que você tem uma coisa que a internet se tornou mestre, é em tornar leituras amadas e odiadas na mesma proporção. Hoje amamos, amanhã quem sabe e vice-versa. O efeito manada tem tomado conta das redes e os leitores, e os não leitores assim seguem o fluxo. Para conversar sobre esse fenômeno, convidamos a Ana, do Ana Está Lendo, nordestina, produtora de conteúdo, leitora voraz e uma voz presente e que sempre debate com seus seguidores os mais diversos assuntos que cercam a literatura e muito mais. Ana, dizer o quanto a gente está honrada é pouco, porque assim, muito obrigada mesmo. A gente tá super feliz em te receber aqui no Teto. Oi, gente, obrigada. Desculpa, Letícia, te interrompi, tá vendo? Não, que é isso, pode falar. Eu ia falar só rasgar elogios, porque eu não tenho nem roupa para recebê-la aqui no nosso teto, porque eu sigo desde a época que o ícone do Twitter era Era a Bela. fotinha da Bela. Isso. Então faz tempo mesmo. Ai, olha, gente, quando eu me despedi daquele ícone, eu quase chorei. Não, mentira, eu chorei. Porque fazia muito tempo que eu usava, e assim, eu me senti tão idiota. Eu até perguntei a uma amiga minha, eu fiz, amiga, eu tô sendo muito trouxa de estar tão triste assim. Aí ela fez, não, de maneira alguma, você passou aí, não sei o quê, tanto tempo, né? Eu sinto falta daquele bichinho. Memorável. Olha, ele foi protagonista de muitas discussões naquela rede social, era um arranca-rabo, nem sempre era para o bem, mas muitas vezes era para o bem sim, porque eu
pelo menos, concordo. Tu fica, eu ficava armando barraca, sei lá. Eu concordo quase sempre quando tu tá armando barraca, viu? Eu falo assim, é isso, RT, porque ela falou exatamente o que eu pensava sobre esse assunto. É isso, Ai, lenda gente, sensata. obrigada pelo convite. Eu tô muito honrada de estar aqui também. E, nossa, ai, gente, eu acho engraçado que, como eu tava conversando com a Bia antes do episódio começar, eu não costumo falar muito, aparecer falando, no caso. E uma das coisas que eu mais escuto quando eu faço isso é que, tipo, nossa, né, como tua voz é fofa. Como você parece uma pessoa fofa. E eu fico, nossa senhora, eu devo parecer um monstro naquela rede social. Pra, pra galera ficar tão impressionada assim, como é meu tom de voz. Eu acho que é o pessoal que pega mais quando um tweet ele sai da bolha, né? Porque eu nunca pensei que isso de ti, eu te sigo há muito tempo e eu sempre te achei bem equilibrada e coerente com tudo que tu coloca lá nas tuas redes sociais. Nem sempre a gente concorda 100% com a pessoa, mas eu sempre vi tudo muito educada. Eu te acho zero aquela pessoa que chega desrespeitando as pessoas ou as coisas. Eu acho que as pessoas confundem você ser uma pessoa segura no que você está falando e você impor sua opinião, independente dela ser algo que todo mundo vai concordar, com você, a pessoa ser mais grosseira e barraqueira só porque ela não tem medo de falar. E eu acho que tem uma discrepância gigante entre você ser uma pessoa sincera, que tem coragem de impor suas opiniões nas redes sociais, e entre você ser uma pessoa barraqueira e desrespeitosa. Não, E mas eu acho que então. nem é tanto a questão de ser barraqueira. Que sim, às vezes eu sou. Mas é também. Acho que acho que é mais tipo você que eles não imaginam que porque eu sou muito direta. Uhum. Esse é o que, entre aspas, é o que incomoda algumas pessoas às vezes. Mas, enfim, ninguém agrada a todo mundo e é isso aí. E é isso. E seguimos belíssimas fazendo nosso trabalho, mesmo não agradando 100%. Exato. É, a gente tá falando aqui que a Ana tem o Twitter, então vou pedir pra Ana, por favor, ela divulgar as redes sociais dela. Eu sei que ela não tem só o Twitter, ela tem Instagram, ela tem TikTok agora também, que eu também já tô seguindo ela lá, mas eu queria, Ana, que tu falasse os seus arrobas e quais redes que tu tá compartilhando o conteúdo para o pessoal ir lá te seguir. Meu arroba é Ana Stalendo em absolutamente todas as redes sociais. No Twitter, no TikTok e no Instagram. Eu falei assim como se eu tivesse 1 milhão de redes sociais, né? Mas são essas três. Infelizmente, eu não sou muito ativa no TikTok ainda. Eu ainda tô tentando me descobrir naquela plataforma, mas principalmente no Twitter é onde eu vou estar, sempre, todos os dias. Talvez até demais, mas né, o principal. E a gente sempre começa logo assim, quando tem convidado, nossa mini entrevista já vem logo com uma pergunta super filosófica, que é para deixar a pessoa em parafuso, que é: quem é Ana pela Ana? Se Ai, apresente, assim, fale sobre você. misericórdia, amiga. Gente, não sei. Ah, tá. Ai, meu Deus. Ok, tá bom. Eu acho que eu sou uma leitora emocionada. Tipo, uma leitora que sente muito. Assim, eu amo muito todo aquele livro, todo livro que eu gosto e que, assim, é interessante, etc. E eu posso também sentir muita raiva, assim, uma raiva muito, muito grande de outros livros, alguns livros aí que não são tão legais, assim, pelo menos para mim. Então, eu acho que o mais marcante, assim, no que o que eu faço, na maneira que eu faço, é o quanto eu surto enquanto eu tô indicando ou falando sobre o que quer que seja. Talvez eu seja um pouco emocionado demais. Eu queria ser um Sim. pouco mais assim, eu sou um pouco mais apática e eu sinto falta de ser essa pessoa. Então, eu acho isso uma qualidade. Você entrar e sentir tanto assim a história. Eu sinto às vezes, mas não é sempre. Eu até falo pra Bia, eu sou zero a pessoa que consegue chorar lendo com Nossa, amiga. facilidade. Depois, olha, Eu até surto, eu mas queria chorar e ficar ser assim, uma né? pessoa, tipo, centrada, sabe?
Porque minha gente, assim, quando eu tô lendo um livro e o livro me pega muito, eu fico completamente louca. Assim, então, não é assim, é legal, mas já aconteceu muitas vezes de, tipo, eu terminar um livro e já ser de noite, já ser, tipo, madrugada, dizer, vou dormir. E não conseguir dormir. Porque eu não conseguia parar de pensar naquilo que eu tinha acabado de ler, mesmo que não tivesse mais nada para ler no livro, que ele tivesse acabado. Mas se ele tivesse alugado um triplex na minha cabeça, não tinha quem tirasse dali, sabe? E eu acho isso é bom por uma parte, sim, porque eu acho que eu consigo expressar melhor o que eu tô sentindo em relação a determinados títulos, mas também é meio assim, porque muitas vezes é de momento, sabe? Tipo, alguns livros, eles têm cenas que te hypam muito, que te deixam muito animada, ou com muita raiva, e depois de um tempo, depois de algumas horas, ou no dia seguinte, você para pensar sobre aquela cena em si, ou aquele final em si, e aí você fica, ok, talvez não seja tudo aquilo que eu imaginei, seja isso pra, né? Seja isso uma coisa ruim. E aí eu até aprendi, depois de mudar as notas que eu dava aos meus livros 300 milhões de vezes, a não avaliar mais os livros assim que eu terminava a leitura, porque sempre era um erro, sabe? No outro dia eu tava pensando, nossa, mas por que que eu fiquei tão incomodada com aquilo, ou por que que eu fiquei tão deslumbrada com aquilo outro, enfim. Eu faço muito isso. Eu termino de ler e eu também sou super emocionada. E aí, às vezes, o livro tava meio morno, e aí o final é bem pá, e aí o final eu esqueço tudo que tava de ruim, sabe? E aí eu vou lá e coloco favorito, 5 estrelas. Aí no outro dia eu tô. Mas o que aconteceu? Mas por que favorito? Sim, meu Deus, eu bati a cabeça na hora dessa nota. Eu esqueci de tudo que aconteceu antes, né? E fica só o impacto do final. Eu sei como é, inclusive eu tô pensando num livro em específico enquanto eu falo isso. Eu já passo por isso também, é igualzinho. A gente que é emocionada sofre. Eu falo que para mim, pro meu senso crítico, assim, na hora de escrever uma resenha ou avaliar um livro, me falta muito da Letícia em mim. Porque a Lê, ela consegue analisar o livro, ela vai lendo e ela já vai assim, tipo, ok, isso aqui é clichê, isso aqui eu já li tantas vezes, não é a primeira vez, não é novo. Ela é muito prática, e aí ela consegue avaliar e ter senso crítico. Eu não, se eu tô lendo, eu tô lendo, eu observo até que tem, ó, isso aqui incomodou, isso aqui tá errado. Aí chega no final, eu tô, ai, que perfeito! Aí depois que eu vou pensar de novo na história, e aí as coisas começam a voltar, né? Nossa, mas né? Isso também. Eu sei como é. Olha, Bia, eu não sou como a Letícia de maneira alguma. Mas como eu tenho plena noção de que eu não vou conseguir lembrar as coisas que eu senti com clareza, ou talvez nem lembrar de maneira alguma, muitas vezes eu tenho uma conversa comigo mesma no WhatsApp, quem é que não tem? Então eu vou lá e eu vou colocando coisas que eu notei, que eu percebi, que eu sentia enquanto eu lia, para que quando eu vou fazer minha resenha, ou para quando eu for fazer o comentário final, eu ir lá naquelas minhas anotações, né, entre muitas aspas, e, né, relembrar por que eu senti aquilo também. E quando eu leio no Kindle, eu também costumo fazer, né, colocar as notinhas lá, e, enfim, fazer as coisinhas. E também muitas vezes eu marco, eu risco meus livros, né? Eu acho que muitas pessoas vão me julgar quando eu escutarem isso, mas eu risco os meus livros. Não me arrependo nisso. E aí também me ajuda bastante. Porque assim como você, enquanto eu tô lendo, se eu parar para fazer alguma coisa, eu não vou conseguir retornar à leitura. Então, assim, vou conseguir, mas não de maneira imediata. Então, assim, quando eu somo por algumas horas de Twitter, provavelmente eu estou lendo. E aí eu não gosto de ficar em rede social porque
vai, né, termina tirando sua atenção daquilo que você tá fazendo. E eu não sou uma pessoa muito capaz de ficar concentrada em duas coisas ao mesmo tempo, não. Você sempre foi leitora? Ai, olha, eu tava esperando essa pergunta. E assim, gente, o que eu vou falar, eu juro que não é clichê, tá? Mas sim, eu sempre fui leitora. Porque minha mãe, ela é muito leitora. Então, quando eu acho que eu tinha uns 7 anos por aí, eu tenho um irmão mais velho. E minha mãe, ela assinou a Turma da Mônica pra gente. Então, quinzenalmente, acho que era quinzenalmente, chegavam lá os 5 gibis, né? Pra gente. E eu amava, amava. Nossa, eu era obcecada pela Turma da Mônica. E a minha mãe, ela sempre incentivou muito o hábito da leitura lá em casa, no caso, né? Eu estudava numa escola católica que tinha uma biblioteca muito grande, e apesar de ser uma escola católica, etc., uma escola de freiras, a biblioteca tinha Stephen King, eu lembro que eu li Carrie nessa biblioteca. Tinha Crepúsculo, tinha outras coisas, assim, coisas que você não esperaria encontrar numa biblioteca assim, né? Mas era uma biblioteca muito grande. Eu tive esse privilégio de estudar numa escola que tinha uma biblioteca ampla e etc. Então, eu sempre li, mas eu passei por um tempo aí sem ler tanto. Eu sou advogada e nos 5 anos da minha graduação, eu não tinha saco para ler, porque quando você faz graduação de direito, o que você mais faz, claro, é ler, né? Então, depois de passar o dia inteiro estudando, eu não lia. Eu acho que vou aqui falar sem vergonha nenhuma nessa cara, de que eu acho que eu passei 5 anos sem ler. Foi o tempo da graduação. Quando eu me formei, foi que eu voltei a ler. E isso foi em 2020. Eu me formei em março, uma semana antes da pandemia começar. Meu Deus, o caos, aquela pandemia. Mas Foi. eu acho importante isso de falar dessas pausas de leitura, porque eu acho que as pessoas elas não respeitam muito os próprios momentos, né? Assim, eu também fui essa pessoa que eu li, comecei a ler tarde, dei uma pausa de anos com aquele final da escola, começo da faculdade, Sim, final da a escola, pandemia. Até a Exato. pandemia eu não lia mais. Eu comecei a ler por conta da pandemia, porque eu ficava em casa. Eu voltei esse hábito e ele foi crescendo cada vez mais. Mas eu acho importante a gente respeitar os momentos da vida que a gente está vivendo, né? Porque não é saudável. Você passa o dia todo lendo na faculdade, já está saturada, cansada, se forçar a ler. Então, não acho que seja motivo de vergonha nenhuma. E eu acho que tem muita gente que fica com vergonha de, às vezes, De menos leitor, se acha menos leitor, o que não é verdade, né? Não, com certeza. Então, você até falou do final do ensino médio. Gente, no meu ensino médio eu era aquela nerdzona, sabe? Então eu só sabia estudar. Então, eu não lembro se eu parei de ler no meu ensino médio. Eu acredito que não. Acho que no primeiro, no segundo ano eu ainda lia. Mas no terceiro ano eu tenho absoluta certeza que eu não li. Porque eu tava... Nossa, o terceiro ano foi esgotante pra mim. Eu só fazia estudar. E aí depois eu entrei na faculdade, etc. E passei 5 anos. Então eu acho que eu posso botar aí uns 6 anos sem ler absolutamente nada. Quando eu voltei, como a minha graduação foi, tipo, no mesmo momento. Eu lembro claramente, nesse dia, eu tava para defender meu TCC no dia seguinte. E aí eu recebi uma mensagem do meu orientador dizendo: Ana, o seu TCC vai ser avaliado somente pelo material escrito, ok? Porque a universidade amanhã vai estar fechada, porque, enfim, Covid e coisa assim. E eu lembro que eu acho que na época eu namorava, acho que eu tava até com meu namorado, que eu olhei assim e fiquei, gente, que coisa. Enfim, aí retomei a leitora que tinha em mim, né?
E comecei a ler muito mais do que eu lia antigamente. Uhum. E quando foi que a criação de conteúdo literário entrou na sua vida? E principalmente como que o Twitter, que é uma rede que para muitas pessoas é considerada uma rede limitada por conta da quantidade de caracteres que você pode fazer, e é uma rede mais utilizada apenas para texto. E aí eu queria saber como foi que começou essa criação de conteúdo e como foi que o Twitter se tornou a sua principal rede. Nossa, adorei essa pergunta porque eu sou a primeira defensora do Twitter. Porque Eu amo. Hashtag amamos Twitter. eu entendo completamente todas as limitações que a rede tem, e principalmente com as recentes, né? Com os recentes desastres que estão acontecendo naquela rede, as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. E eu entendo completamente que as editoras, em sua maioria, não escolham parceiros que tenham o Twitter como sua principal rede social. Mas, enfim, respondendo à pergunta, o meu Twitter é de 2009. Vai fazer 14 anos que eu tenho minha conta no Twitter, agora em maio. Então, quando a pandemia começou, a primeira coisa que eu fiz foi retornar ao Twitter. Assim como a leitura, o meu tempo no Twitter tinha dado uma pausa, né? Mas aí eu voltei a utilizar a rede. E assim, no Twitter você faz muita amizade, assim, aleatória na sua vida. Você conhece gente e tal. E na época eu tava numa vibe mais de assistir séries, mas eu sei que eu terminei. Eu vou falar aqui o nome de um livro altamente polêmico, mas enfim. A galera me indicou Acotar. E aí eu peguei. Aquela. E assim, gente, assim, eu nunca escondi ninguém, eu gosto de Acotar, tá? Então, assim, eu li, e eu lembro que enquanto eu lia, isso lá em 2020, né? Eu não sei se eu fosse ler o livro hoje em dia, eu teria sentido o que eu senti na época, mas eu lembro. Inclusive, até já brinquei isso com uma amiga minha, porque ela estava contando que uma prima mais nova estava lendo e estava achando uma coisa sensacional. E aí eu lembro que eu também achei o máximo, achei o supra-sumo da literatura aquilo ali. Foi, né, o pipoco. Uhum. Eu comecei a comentar sobre a minha. Assim, eu não posso dizer que eu realmente tornei meu perfil totalmente literário, porque muitas vezes eu comento sobre outras coisas, muitas vezes mesmo, mas ele se tornou mais literário, foi se tornando literário de uma maneira muito natural. Eu não planejei, eu não acordei um dia e fiz, não, a partir de agora o meu perfil vai ser um perfil literário. Não foi isso que aconteceu. Começou no comecinho de 2021, quando eu já comentava sobre livros ali um pouquinho. E assim, eu lembro que eu fiz um sorteio em parceria com um perfil desses perfis de promoção. E aí eu terminei ganhando mais seguidores do meio literário. E isso foi me dando mais gás para falar mais e mais de livros, e, enfim, para tornar meu perfil mais e mais literário. Então, chegou. E aí, por isso, Letícia, que o meu ícone era da Bela. Por isso que o meu user era. Eu não lembro o que era, mas não era Ana está lendo. Era uma coisa assim, completamente aleatória. Não era um perfil literário, era apenas eu falando sobre livros. Enfim, mas aí chegou uma hora que isso se tornou necessário, porque eu queria tornar meu perfil mais profissional, eu queria começar a tentar parcerias com editoras, e eu sabia que eu não podia fazê-lo da maneira como estava. Então foi aí que eu mudei o meu user. Eu nem lembro como foi que eu saí com o Ana Está Lendo, mas terminou virando isso. E hoje em dia tem pessoas que pensam que meu sobrenome é Está Lendo. E isso não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, eu juro a vocês. E aí, peguei e fiz, ok, não rola mais ficar. Até que rolava ficar com o ícone da Bela, mas enfim. Eu lembro que eu pedi para uma pessoa fazer
uma ilustração minha. E foi quando eu mudei a primeira vez, depois eu mudei outras vezes, e hoje eu uso uma foto minha mesmo. E foi assim que ele foi se tornando o que ele é hoje, né? Mas não foi uma coisa que eu acordei um dia e decidi fazer. Não foi. Foi uma coisa que realmente foi bem gradual. Sim. Foi acontecendo. Foi acontecendo. E ele foi se tornando um perfil, pelo menos assim, para mim, e o que eu vejo assim, vendo a interação que você tem com o seu público, um perfil de muita credibilidade. Então, tem a parte que você compartilha notícia, tem a parte que você comenta. Eu sei que tu fala mal até de Big Brother e tudo, mas ele é um perfil que ele passa muita credibilidade. Então, ele saiu só de um lugar de, eu tô comentando minhas leituras, e de fato se tornou um perfil profissional, né? E eu acho isso muito massa e interessante. Também sou defensora do Twitter, amo o Twitter, é a minha rede social favorita. Ele, o TikTok, com certeza o lugar que eu mais passo tempo. E também gosto muito de Acotar, mesmo sabendo que Acotar é uma bomba. Porque aqui, como a Bia falou, eu sou extremamente metódica na hora que eu estou lendo. E eu sei que as coisas são ruins, mas isso não faz eu deixar de gostar delas. E eu amo Acotar. Você gostar de uma coisa e ela ser boa, do mesmo jeito que você não gostar e ela ser ruim, são coisas completamente diferentes. Sim, com certeza. E aí que entrando, vou até começar um pouco, entrar no assunto, né, que a gente tem aqui para falar, que é aquela coisa que, assim, muitas vezes eu não curto um livro, eu gosto de um livro. Mas principalmente quando eu não gosto, eu tento ao máximo, exceto se assim, eu odiar, detestar e tiver, tipo, todos os problemas que existir na face. Assim, só se o livro me revoltar de níveis que eu não consigo nem imaginar, é que eu vou deixar que essa emoção passe pelo que eu tô falando, sabe? Mas normalmente eu tento ao máximo deixar claro que eu não gostei. Que eu não gostei porque tinha isso e aquilo, ou porque deixou de ter isso e aquilo. E que pessoas que são de maneira X ou de maneira Y, ao contrário de mim, poderiam gostar daquela obra. Então, assim, esse negócio do Twitter, você falou que terminou tendo muita credibilidade, etc. Obrigada, eu fico muito feliz de escutar isso. Eu já pensei muitas vezes em não falar sobre nada além de livros. Só que eu achei que eu não estaria fazendo muito por mim, ou pelo meu perfil, ou por quem me segue, sabe? Porque eu acho que a leitura, ela conversa com tudo na nossa vida, se a gente deixar, claro. Pode ser só a leitura, mas pode ser além. Então, assim, quando às vezes eu falo sobre política, às vezes eu falo sobre Big Brother, como você mesmo falou, eu gosto de falar sobre filmes e séries e música, e enfim. Mas é tudo muito natural. É do que eu tô, né, passando ou sentindo ou achando naquele momento. E quando eu acho que é pertinente que eu fale aquilo no perfil, né, claro. Você sente que você falou desse cuidado que você tem de falar sobre as coisas. É por medo do efeito manada? Não é por medo do efeito manada. Eu não tenho medo do efeito manada, pra ser sincera, não. Porque eu não acho que eu sozinha, ou qualquer pessoa sozinha, aliás, acho que eu tô falando porque, assim, claro que existem influências que são gigantescas. Quando falam alguma coisa, aquilo, né, termina. Eu acompanho muitos de que quando eles falam sobre um livro, dá 2 horas o livro tá no mais vendido da Amazon. Então, assim, eu sei que existem pessoas com essa capacidade. Força, né? Com essa força, exatamente. Mas não é o meu caso. Então, não, eu não tenho medo do efeito manada. Não é por isso. É porque já aconteceu sim de eu tipo, falar, caramba, esse livro é péssimo. Esse livro é muito ruim. Esse livro, ele não me agradou de maneira alguma. Ele tem problemas X, Y, Z e todas as letras do alfabeto. E assim, quando você começa a falar, parar de falar se torna muito difícil. Principalmente se algo te incomodou tanto. Mas é raro
isso acontecer com um livro, comigo, pelo menos. Porque é até outra coisa que eu acho importante comentar sobre a minha experiência como leitora, é que eu cheguei num ponto que eu sei do que eu gosto e quais são os livros prováveis de me agradarem. E também sei quais são aqueles que não adianta eu tentar. Aliás, pode até ser que eu venha achar alguma coisa interessante, etc., mas que não é meu estilo, não é o estilo da maioria das pessoas que me seguem. Então eu tenho a sorte de hoje entender um pouco mais do meu gosto literário, que é uma coisa que as pessoas também precisam. Acho até importante falar sobre isso, que compreender o seu próprio gosto literário não é algo que vai vir do nada. Você, quando você começa a ler, quando você entra no BookTT, você tá no BookTT, ou no BookTok, no BookGram, e você começa a se animar, e você vai muito pelo hype. Você faz, eita, tal livro, tá todo mundo comentando, e você vai lá e compra e lê, às vezes, muitas vezes sem ler sinopse, e o que por mim tudo bem, eu nunca leio sinopse também. Mas, assim, muitas vezes sem nem ver qual é, tipo, o gênero literário daquilo ali. E você vai lendo uma coisa após a outra e você não sabe muito bem do que você gosta, sabe? Você ainda tá meio confuso. Eu passei por essa época. Eu lia livros completamente diferentes um do outro, o que é ótimo. Mas, assim, às vezes eu sinto que eu me forçava. Não que eu me forçava. Não, eu não me forçava mesmo. Se eu fosse sincera comigo, eu me forçava. Não pelo hype, mas por indicação de amigas. Eu não gostava de ignorar indicações de amigas. Então, assim, eu tenho uma grande amiga que ela é muito fã de romances de máfia. E ela gosta de pesadões mesmo, sabe? Um negócio assim, bem punk. E aí ela amava e um dia ela me indicou e aí eu fiz, ok, vou ler. E eu sabia que não era pra mim, sabe? Sabia que não era meu estilo, mas eu não queria, né? Não queria falar aquilo pra ela, então eu terminei lendo. Mas assim, vai chegar um momento, se alguém que estiver escutando aí o episódio esteja se sentindo assim, meu Deus, eu não sei definir ainda meu gosto literário, etc. Ele nem precisa ser definido, ele é bem mutável aí. O que eu gosto e que não gosto de ler, e eu sou muito movido pelo hype. Isso vai passar, sabe? Essa época que você é completamente movido pelo que está sendo falado, ela passa. Pelo menos foi a minha experiência e a experiência de muitas pessoas com quem eu já conversei. E a migração para outras redes sociais? A gente estava falando sobre o Twitter e agora a gente está vendo esse movimento de você estar indo para o TikTok, está indo para o Instagram. Eu queria saber se você acha que tem muita diferença de público de uma plataforma para outra, e já indo para esse lugar do efeito. O efeito manada, gente, aqui esclarecendo o conceito que a gente está usando para efeito manada, é quando do nada um livro fica muito hypado, aí todo mundo ama, aí do nada todo mundo já odeia. O que aconteceu, por exemplo, com vários livros aí grandes. A Cotar é um dos exemplos, do nada. Pá, um boom, todo mundo, ai meu Deus, melhor livro. Aí depois, nossa, quem lê a Cotar é um lixo, vocês são burros, vocês não deveriam estar lendo esse livro, não sei o que, e esse efeito das book redes que pegam alguns títulos e acontece toda essa situação. E é isso que a gente está tentando discutir hoje. Aí eu queria saber, Ana, se nessas outras redes sociais, mesmo que você ainda não esteja tão inserida dentro delas, como você falou do TikTok, mas eu já vi que você já está um pouco mais inserida no Instagram, se você acha que tem alguma diferença, tanto na criação de conteúdo, que a gente sabe que vai ter, porque, enfim, o Twitter é bem característico, a criação dentro dele, mas se você acha que esse efeito de choque entre opiniões com as pessoas que ele consomem é maior ou menor, dependendo da rede social na qual você está criando conteúdo. Com certeza. Eu acho que no Instagram, eu posso estar completamente errada, e eu acho que as pessoas que estão mais acostumadas ao Instagram do que ao Twitter, talvez discordem de mim. Mas eu acho que o Instagram, ele é mais tranquilo. Porque o Twitter, ele é mais tranquilo nessa questão do efeito manada. Não que não aconteça por lá, entendeu? Mas o que acontece no Twitter é porque, assim, você compartilhar alguma coisa no Instagram,
É assim, você tem que botar no seu stories, ou você tem que mandar pra alguém, ou você, enfim. O Twitter é simplesmente você dar um RT. Então, assim, é muito fácil você ficar algum conteúdo hypar no Twitter é muito mais fácil do que nas outras redes sociais, porque o que basta é alguém te dar um RT que vai levar outras pessoas a verem, e que algumas vão dar RT, algumas vão comentar, algumas vão curtir, e por aí vai. Então eu acho que as coisas se espalham muito mais no Twitter, de maneira mais rápida, no caso, do que no Instagram. E eu acho que o Twitter, ele é meio que... Eu não sei como explicar. Ele é... Por exemplo, a minha timeline, ela é composta, obviamente, em sua maioria, por pessoas que estão falando sobre livros. Mas de vez em quando aparece uma galera meio nada a ver, sabe? Tipo, uma galera que fala as coisas assim... Principalmente agora com que eles colocaram essa aba do For You. E você termina vendo outras coisas que você... Né? Que você pode não ter interesse, mas termina chamando sua atenção. Eu acho que o que eu quero dizer é que alguma coisa, uma opinião boa ou uma opinião ruim sobre o livro, ela se espalha ou sobre a autora, ou sobre... Está acontecendo nesse exato momento no Twitter. Eu vou até falar. Está rolando nesse momento uma fofoca sem nomes no Twitter que tá deixando todo mundo muito agoniado, querendo saber sobre quem é essa fofoca. Só que a pessoa que tá contando não fala nomes, enfim. E assim, gente, a menina fez o tweet, ela tem um perfil pequeno e ela contou, né, a fofoca lá. Minha gente, ontem eu acho que não tinha uma pessoa no Twitter que não estivesse falando sobre aquilo. Então é uma coisa que independe de você ter 50 mil seguidores ou 500 ou 50. Então eu acho que sim, o efeito manada no Twitter, ele é muito mais potente. E as pessoas do Twitter também podem ser muito más. Elas podem ser muito duras, sabe? O pessoal no Twitter, eles se orgulham, entre muitas aspas, dessa, sei lá, dessa sinceridade extrema, o que nem sempre é legal. E eu sei que muitas vezes eu já tive também meus momentos assim, e não me orgulho disso, mas o pessoal, ele, como eu disse, eles podem ser meio cruéis ali no Twitter, então eu acho que o efeito manada é mais forte nele. Mas você sabe que às vezes eu sinto que nem todo mundo que adere àquela opinião, aquele movimento do efeito, por exemplo, até a hipótese do amor mesmo, ele teve esse momento em que todo mundo tava amando, de repente todo mundo tava odiando. E o que eu sinto é que às vezes nem todo mundo compartilha daquela opinião, mas falando pra poder estar no hype. Exato. Tem pessoas que, claro, que sim, vão falar sobre um assunto para poder hypar em cima dele. Uma coisa sobre o efeito manada que, assim, eu acho importante falar é que muitas vezes o efeito quando uma pessoa dá sua opinião de uma maneira clara, de uma maneira assim que faz sentido, que ela tá explicando por que ela deixou de gostar ou por que ela não gostou do livro X, Y, Z, quando ela faz isso de uma maneira que faz sentido realmente, o que pode acontecer não é nem exatamente o efeito manada, mas ela pode meio que tipo, te fazer perceber alguma coisa, entendeu? Não é que você esteja indo pelo que aquela pessoa tá falando, mas ela apontou uma coisa que você deixou passar. Ou ela apontou uma coisa que quando você para pra pensar, e muitas vezes a pessoa que apontou até explica porque que achou aquilo um problema, etc. Você para, você pensa, mas caramba, realmente essa pessoa ela tem um ponto, né? Ela não tá de toda errada. Ela, enfim, né? Quando as pessoas começaram a falar sobre a hipótese do amor, que é um livro que eu sou muito, muito fã, eu lembro que muita gente me marcava nos posts da galera que estava escolhendo o livro. E a mesma coisa acontece com o Ed La Rue, da Schwab.
que é tipo um livro que eu indiquei muito. Assim, toda vida que aparece alguém falando mal, a galera me marca. Querendo que eu vá comprar a briga daqueles livros. Nunca comprei. Quando me perguntaram sobre o que é que eu achava da questão de hipótese do amor, da escritora ter feito a cena explícita daquela maneira, sem camisinha, sem não sei o que eles são cientistas e como é que faz isso, blá, 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 blá. Eu fiz eu lembro que eu até contei uma pessoa que estava perguntando o que eu achava e falei, gente, é o seguinte, eu não acho que ela fez certo, não acho que a cena deveria ser escrita assim, e entendo o ponto de quem tá falando sobre isso. Vou deixar de gostar do livro? Não vou. Achei certo? Também não. Mas é o que eu sempre falo. Nada te impede de você gostar de alguma coisa, de você ser até mesmo fã de alguma coisa, reconhecendo os defeitos, as problemáticas que ela possui, sabe? Tipo, muita gente fala assim, Ana, porque, tipo, a galera fala muito que Edler é chato porque nada acontece. E aí eu falo, você tá certíssima. Edler não acontece nada. Não acontece nada. Eu gosto do livro, eu concordo assim quando as pessoas dizem que não acontece nada. Eu gosto do livro por causa da escrita. Eu achei a escrita muito bonita, a escrita muito envolvente, eu acho emocionante. Mas o que me conquistou naquela obra foi a prosa, não foi assim, o enredo é massa, mas assim, não foi por ele que eu fiquei tão apegada, não foi por aquilo. Então, quando as pessoas dizem, ai, minha gente, que não aconteceu nada no livro, eu faço, nossa, concordo completamente, mas amo mesmo assim, porque você pode sim ser fã de alguma coisa e você pode sim também criticá-la. E isso não te faz menos fãs e isso não te faz menos fã daquilo e isso não te faz hipócrita de maneira alguma. Isso só te faz uma pessoa sensata, que é sempre bom ser, né? Então, então assim, quando eu vejo as pessoas darem suas opiniões novamente com calma e falando assim, explicando direitinho por que ela tá falando aquilo, possa ser que não seja nem mesmo efeito manada, mas possa ser que aquilo tenha alertado outras pessoas. Como foi o caso de alguns livros, acho que de todos os livros da Sarah J. Maas. e muitos outros, sabe? Então, assim, quando a galera fala, porque é problemático por isso e aquilo, às vezes, como eu disse, eu não sei se caso eu fosse ler a Cotá hoje, eu iria gostar tanto quanto eu gostei naquela época. Porque quanto mais você lê, mais o seu gosto se transforma, ele muda, ele, né, se você lê muita fantasia, é natural que você vá preferindo fantasias mais, como é que eu vou dizer? Sem terem esse tom tão teen, não teen, mas assim, tão romântico. Aconteceu isso comigo, por exemplo. Eu gostava muito dessas fantasias de estilo Lakotá. Mas hoje em dia já não é uma coisa que me chama muita atenção, não. Eu deixei de dar preferência a fantasias que tem romance, não porque eu acho que tem problema ter romance, eu gosto que tenha romance, mas não é algo que eu faça questão mais. Então eu acho que as pessoas mudam, e do mesmo jeito que as pessoas mudam, nosso gosto literário muda também. E não tem problema nenhum. Não, pois é. Isso da efeito manada, eu acho que até uma vez que eu estava falando no Twitter, eu até te respondi. Que eu penso também que acontece algo que a partir do momento que algo se torna hypado, mais pessoas vão ter acesso àquela leitura. Consequentemente, mais pessoas também vão não gostar do que está lendo, porque o fluxo de leitura do livro aumentou. Então, do nada, um livro como Akutá, ele hypa, um monte de gente que gostou começa, esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Aí vem um monte de gente que vai ler e aí vai começar a ter as opiniões contrárias à galera que estava indicando e falando que era maravilhoso. E eu vejo que isso acontece muito. O livro do nada, ele fica hypado e logo em seguida pode ter certeza que vai aparecer a enxurrada de crítica. Por quê? Porque o fluxo de publicidade do livro aumentou, logo mais pessoas tiveram acesso àquela leitura, logo mais pessoas vão discordar que aquela leitura foi agradável. Então também tem esse ponto.
que as pessoas esquecem. Às vezes acho que, às vezes entro no Twitter e as pessoas estão, porque do nada todo mundo amava, agora todo mundo está falando mal desse livro, É aquele porque mais pessoas leram, Mentirosos. né? Isso, mais pessoas leram. E outra coisa, a partir do momento que uma pessoa ela fala que abertamente se ela gostou ou não, outras pessoas vão concordar ou discordar. Então, se uma pessoa vai lá e fala assim, nossa, odiei a cena da hipótese do amor. Aí vai ter a galera que vai dar publicidade para esse tweet, que ela chegar lá e fala assim: nossa, eu também odiei aquela cena, achei desnecessária, não achei que deveria ser dessa forma, e pipopopô. Aí vai chegar outra pessoa lá embaixo e vai falar assim: nossa, eu discordo de você. E aí nisso, mais pessoas vão chegando, e mais pessoas vão chegando, e mais pessoas vão chegando, e o algoritmo vai entregando, e o algoritmo vai entregando, e aí vai se tornando uma grande bola de neve. Eu não acho que o efeito manada seja só um efeito, em sua grande maioria, de pessoas que querem imitar a opinião das outras. Eu acho que quando uma pessoa vê que outra está tendo a liberdade de expressar a opinião dela sobre uma obra, outras Isso nem pessoas se sempre sentem agrada. também. E muitas pessoas também se sentem no direito de compartilhar suas opiniões. E isso é agravado tremendamente lá no Twitter, porque no Twitter tem uma. Eu também já fui a pessoa que falei. Briguei já várias vezes no Twitter, já mandei, xinguei horrores, um monte de gente É aí. muito Não sou fácil a brigar pessoa. no Twitter. Às vezes você não quer brigar, mas as pessoas querem brigar com você. E elas E aí entram você. e você Isso. termina brigando. Você quer, tá bom, vamos brigar. Tá bom, você Vamos quer brigar? brigar. É isso. É isso. É uma rede social que eu acho muito inflamada, muito inflamada. E eu acho uma rede social que muitas pessoas se dão a liberdade de falar o que quiser. O que é um pouco bizarro, justamente por essa facilidade de dar um RT com um comentário, de ir lá dar uma curtida. Você não precisa de muito esforço para você brigar no Twitter ou para você concordar com alguém no Twitter. Você chega lá, fala 3 frases e a Terceira Guerra Mundial está instaurada na rede social. Então é uma rede social que ela é feita de barraco. Basicamente, o Twitter é feito de briga. Raramente você Isso. vê coisas boas sendo propagadas. Geralmente é um Ai, amiga, arranca-rabo eu o já vou tempo todo. não sei. Porque, ó, uma coisa que a pessoa percebe, ok, briga, a galera briga o tempo inteiro no Twitter, isso é inegável. Mas quando aparece alguém que, principalmente assim, meu pai ou minha mãe, ou até mesmo eu, né, comecei com um pequeno negócio e as coisas não. Sim. Uhum. Eu queria, né, divulgar, etc. Isso também acontece muito, isso também a galera compartilha muito, né, ajuda muito, termina se tornando, os tweets se tornam virais. As mesmas coisas com livros, quando o livro fica gratuito e uma autora tá lá pedindo, né, gente, compartilha, não custa, né, custa realmente nada você pegar meu livro aí e você, né, dar uma conferida. Então eu acho que do mesmo jeito que ele pode ser prejudicial, ele também pode ajudar bastante. O negócio com o Twitter é porque é tanta coisa, tanta informação em cima da outra, e quando um tweet hypa, quando um assunto fica muito comentado, se torna muito difícil de você ficar calada. Uhum. Muitas vezes eu quero ficar calada, sabe? Eu digo, gente, vai me trazer zero benefícios opinar sobre isso. Mas eu tô me coçando pra falar, minha gente. Eu preciso falar o que é que eu acho disso. Eu não consigo ficar calada. Então, aí assim, é complicado, sabe? O Sim. negócio de você tá fazendo, de você ter um perfil público no Twitter, seja como o que for, como influencer, etc., é você saber se controlar e você saber se posicionar, então, também, sabe? Então, assim, por muito tempo eu não sabia fazer isso. Por muito tempo, em qualquer coisinha eu queria me meter. Qualquer coisinha eu queria dar minha opinião. Demorou muito para eu entender que eu não precisava opinar sobre tudo que acontecia nesse mundo. Mas dando Uhum. um exemplo que eu vejo muito aqui, eu não vou citar o livro, porque as pessoas não gostam mais que citem esse livro, mas o livro lá do menino que não deve ser nomeado,
Se você falar sobre esse livro no Twitter, ou sobre a autora dele, assim, eu acho que tem pessoas que elas estão sempre pesquisando pelo nome daquela mulher no Twitter, sabe? Então, você falar, galera. você elogiar aquela obra, ou você elogiar aquela mulher, você pode ter certeza que as pessoas, elas vão acabar com você. Elas não vão te deixar em paz de maneira alguma. E eu não tô dizendo que isso é certo ou que isso é errado, que eu tô do lado de quem quer que seja. Eu não, de maneira alguma, eu tô do lado dela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é impossível você falar sobre essa mulher ou sobre a obra dela sem chamar a atenção das pessoas, de qualquer pessoa. Você vai viralizar ao falar sobre aquela obra. Já no Instagram e no TikTok, eu vejo muito conteúdo sobre essa obra. E não vejo nos comentários ninguém, tipo, ficando extremamente revoltado da pessoa ainda estar consumindo aquilo, etc. Então, eu vejo que nas outras redes sociais as pessoas, elas têm como é que eu posso dizer? Elas têm oh, meu Deus, a palavra escapou. Elas têm mais paciência, mais tolerância, sabe? Outros livros também, como esse aí eu vou citar, After. Sim. Aquele After eu nunca li e nunca lerei, porque não tem o menor interesse. Mas eu vejo que no TikTok, por exemplo, a galera adora fazer conteúdo em cima dele, tipo, às vezes tirando onda. A galera que é fã dele não tem vergonha de ser fã dele no TikTok, então elas fazem conteúdo sobre isso. Mas vai falar de arte no Twitter? Você não. É outro livro, sabe? É outra coisa, Existem coisas que, quando são canceladas, elas são permanentemente canceladas no Twitter. Não tem volta mais, sabe? E, assim, eu não vejo isso no Instagram e no TikTok. Essa é a diferença. Mas eu acho. Desculpa, eu não escutei o que tu falou. Eu acho que isso aí nem não é algo negativo do Twitter, e sim um ponto positivo. Porque o Twitter, ele é uma rede social muito rápida. Ele é a rede social mais rápida do que qualquer outra rede social. Muito se fala sobre a criação de conteúdo no TikTok, que ela é rápida e tudo mais. Ele é Mas poucas coisas são tão propagadoras quanto quem usa o Twitter. A menor rede social, é a rede social que menos pessoas usam. Aqui no Brasil, ela tá, sei lá, em 10º lugar de rede social que as pessoas usam. Mas quem tá lá dentro da bolha do Twitter é a bolha que consegue informação muito rápida. Eu acho que o cancelamento permanente de determinadas obras no Twitter é porque chegou de forma mais rápida do que em outras redes sociais a seguinte questão: isso aqui é inaceitável. Não, Entende? com Então eu certeza. sinto que no Twitter a criação de conteúdo ela é um fluxo muito maior, e quando vem pessoas, tem muitas pessoas, eu sigo muitas pessoas que são estudiosas, pessoas que são especialistas em determinado assunto, e aí a gente fica fonte Twitter, e twitteiro vive com a vida fonte by Twitter, né? Que a gente, vi no Twitter, tal coisa. E é uma coisa que às vezes não acontece tanto em outras redes sociais. Então, no Instagram, você não vê, não chega na maioria da galera a problematização da autora do bruxinho lá, que ninguém pode ficar, que a gente não fica falando o nome. Não se Exato. chega muito à Não, problematização, mas lá no Twitter chega então, a muito autora rápido. do Bruxinho, ela também não se ajuda no Twitter porque a mulher não cala a boca, né? Então, assim, ela fala muita porcaria, ela fala muita merda, ela fala crimes ali, né? E todo Uhum. mundo vê. E ela sempre, o que ela fala sempre chama muita atenção. Então, é claro, é como você falou, o Twitter não dá espaço mais para. Ela esgotou qualquer benefício da dúvida que ela pudesse ter, entendeu? Principalmente porque é lá que ela fala as. Meu Deus, eu lembro que a Bia falou que eu podia falar palavrão aqui. Que ela fala as merdas que ela fala, sabe? Então, assim, ela, nossa, que pessoa péssima, pessoa horrível. Enfim, porque às vezes eu paro assim. O bom é porque eu posso falar dela, porque
Ela é uma pessoa horrível, uma pessoa. Nossa, que pessoa. Não, ela vai. Ela, assim, olha, quando chegar a hora dela, ela não vai nem levantar os braços pra cima dela. Ela vai se abaixar, porque vão puxar ela lá pra baixo. É pra onde ela vai. Então, assim, é como você tá falando, não, o Twitter ele não dá espaço pra gracinha, sabe? Tipo, você faz uma, você faz 2 vezes, dependendo da gracinha até vai. Mas chega uma hora que a galera fica tipo, véi, cala a boca, sabe? Ninguém quer saber o que tu quer falar. Ninguém quer saber do que você tá aí pra dizer. Você é um grande desserviço da sociedade. Não existe esse negócio de memória afetiva. É tudo um bando de marmanjo já. Não, isso não explica. Não tem como, não tem pra quê. Acabou. Enterrou-se, pronto. Então, assim, é uma coisa que, assim como você, Letícia, eu acho positiva. Porque, veja bem, e aqui eu não me orgulho do que eu vou falar. Eu já fui a pessoa, alguns anos atrás, que defendia consumir essa obra por causa da memória afetiva. Mas, com o passar do tempo, ali no Twitter e vendo, né, todos os absurdos que rondam essa obra e que o que ela fala e quão ridícula ela é e criminosa ela é. Cara, foi impossível eu não me tocar daquilo, sabe? Eu não dizer, caralho, eu li isso aí quando eu tinha, sei lá, 9, 10, 11 anos. Por que agora, com 27 anos na cara, eu ainda quero ficar pegado nisso? Não tem pra quê. Não tem desculpa, eu não tô fazendo nada por ninguém e nem por mim mesma. Então, assim, foi. E não foi uma coisa assim. Forçada, foi bem natural. Eu fui pegando o ranço daquilo, sabe? Eu fui ficando, meu Deus, não aguento mais. Por que as pessoas continuam falando sobre isso? Tipo, de uma maneira positiva. Por que elas continuam criando conteúdo em cima disso? Por que tá tendo jogo? Por que vai ter série? Por que vai ter não sei o quê? Tipo, tanta coisa pra você adaptar, tanto livro pra você adaptar, tanta, né? Tantas coisas, meu Deus, o que mais tem nesse mundo é livro, sabe? E você vai pegar e você vai focar naquilo que já deu o que tinha que dar, muito mais do que tinha que dar. Não tem pra quê. Não tem pra que você continuar insistindo nisso. Pois é. Fala, amiga. E levando... Não, e eu falo assim, e vamos ter mais, né? As últimas notícias é que vai ter mais. Então, assim... Eu falei, tipo, pra que você vai fazer uma série? E aí eu falo assim, tirando nesse caso específico desse ser humano desprezível, eu concordo absolutamente que ela deveria ser banida. Não é nenhuma questão assim de tipo as pessoas cancelarem ela. Eu só acho que ela já deveria ter sido banida. Já passou da hora dela ter sido banida. Pessoa, gente. Mais de uma vez ela já falou coisas do tipo, as pessoas me perguntam se eu não sou afetada pelo meu cancelamento, ou seja lá algo assim. Mas aí ela pegou e falou assim, os últimos royalties que eu recebi me disseram que não. Aí eu vai tomar. Puta que te pariu, mulher, pelo amor de Deus. Não, então, assim, a gente... Triste. O que é mais triste? De fato, ela não tá sendo afetada. Não tá, porque muita gente ainda defende. E aí, essa discrepância de rede social. Eu entrei lá no Twitter, minha timeline era só gente falando assim, meu Deus, que absurdo. Aí eu vi até a Miriam, ela fala de cultura pop, falando, vocês ficam falando de cancelamento, mas no mundo real, fora daqui dessa rede social, ninguém fala assim. A mulher continua ganhando dinheiro. Aí eu entrei no Instagram pessoal, que não é o meu Instagram, o Instagram do Teto, e eu entrei no meu pessoal, um monte de gente comemorando que vai sair a série. Eu não acredito que nós... A pessoa nem sabe o que é que tá acontecendo. Ela sabe. E se você contar, vai ser tipo, que pena. E tipo assim, porque elas... e é uma coisa assim, eu vejo filhos de amigos da minha mãe, tipo, filhos com 9, ou até mais novos, assim, fazendo aniversário, sabe, temático dessa obra. E, enfim, acho que a gente pode falar, enfim, de Harry Potter. E aí a pessoa fica, nossa, gente, por que essa criança tá fazendo, tipo,
antigamente eu não teria me perguntado isso antes, né, de todo o cancelamento, etc. Eu acharia até normal, uma coisa que é aquele tipo de obra que vai sendo passada. Mas aí agora eu penso que essa obra ela não deveria ser passada para ser ninguém. Mas infelizmente ela com certeza será e continuará sendo. Mas mais eu que acho que existe uma contribuição nesse ódio, entendeu? Porque as pessoas, elas vão se reconhecem, né? Reconhecem seus Uhum. semelhantes. Porque quanto mais ódio é destinado a isso, quem quer ir contra ou quem ama vai ganhando força também. Porque se ela tem Uhum. essa potência toda, é porque tem gente que, mesmo sabendo, porque a gente sabe que existe sim uma parcela de pessoas totalmente cientes, que lê o que ela posta, que compartilha o que ela posta, que concorda com o que ela posta, que continua consumindo. A editora Rocco, maravilhosa, todo ano lança um box novo. Todo ano lança uma coleção diferente. E todo ano vende pra caramba, sabe? Então, assim. Ela vive disso, né? Essa dita editora, ela vive com a venda desses livros. Eu fico chocada. Eu acho que ela se Dia da mantém disso. misericórdia. Mas eu tô falando a verdade. Eu tô falando a verdade, tipo. Mas a gente fala mal da editora Rocco Horrores, tá? Fique liberada. Assim, Ah, obrigada. Obrigada. Gente, não, eles vão. Nossa, eu queria falar mais, eu preciso agora de parar, sabe? Mas, enfim, realmente é uma editora que vive dessa porcaria dessa obra. É incrível. E Mas aí a a gente Bia vê falou. Pode falar, Não, amiga. só concordando contigo. Isso que a Bia falou é muito sério. E não é só no âmbito da literatura, é em qualquer Uhum. polêmica. Publicidade boa ou ruim, ela no final sempre é boa. Toda publicidade é boa. Toda Sim, meu Deus, publicidade eu falei isso dia conta. desses no Twitter. Meu Deus do Pois céu. é, Eu não lembro por você que eu falar falei sobre mal, isso. você Mas impulsiona foi. essa pessoa. Eu realmente eu não lembro o que foi. Mas eu fiz, gente, vocês realmente acham que existe tal coisa que seja publicidade negativa? Não existe. Eu tenho uma amiga autora que um dia ela me confidenciou que o dia que ela mais vendeu livro na loja Kindle foi o dia que ela sofreu um exposed, sabe? Então, Sim. assim, as pessoas. Não existe tal coisa como publicidade negativa. Realmente não existe. Quanto mais você fala de alguma coisa, mais as pessoas vão ficar curiosas. Elas podem Isso. justificar que seja pelo que for, mas elas vão estar consumindo, elas vão estar dando dinheiro àquela pessoa. Então, assim, você falou aí sobre os perfis que são voltados a Harry Potter. Gente, a gente tem, acho que são dois, né? Dois influencers que eles vivem disso, assim, o trabalho deles é só falar de Harry Potter. Só dessa Sinceramente, obra. cansam. Eu não sei como é que Não, eles. eu não sei sei um como é desses queridos, eu sei um desses queridos aí que você tá falando, e às vezes dá vontade de mandar uma mensagem e falar assim, meu filho, vá tomar uma água, vá pisar numa grama, saia desse porão e vá viver um pouco, respire um oxigênio natural, que isso aí é excesso de ar-condicionado, pelo amor de Deus. São dois. São dois que, assim, eles. Gente, é um negócio assim. E há anos, sabe? Há anos. Eu fico velho, né? Como Mas isso é uma possível? coisa, é de se admirar, é uma puta de uma criatividade, a pessoa passa 10 anos da vida criando conteúdo sobre a mesma obra, e a Sim. gente fica batendo o tic-tac aqui, a cabeça uma com a outra, sendo que a gente lê 1 milhão de obras diferentes, às vezes a gente fica, meu Deus, não tenho ideia, e essa pessoa tira ideia até da China, dos profundezas do inferno para enaltecer a dita cuja. É uma coisa Não, eu acho o auge que admirável. quando saiu o jogo lá, sabe? O jogo lá, não sei das coisas, esqueci, acho que enfim, esqueci o nome. Um deles fez um post que eu fiz, não, pô, essa pessoa deve saber que ela tá passando vergonha. Ele pegou e fez assim, gente, em jogo tal, além de você poder fazer coisas X, Y, você pode nadar. Aí os comentários é uma coisa assim, tipo, macho, tu tá vendo que tu tá falando assim? Que, tipo, que como se Uau! fosse grande coisa você ter essa jogabilidade, sabe? De deixar o personagem Uhum. nadar, etc. E eu Amigo olhei vai jogar assim, um The Sims, pelo amor de Deus.
Sai da Vai jogar caverna. Mario, pô, até o Mario nada. Então, assim, não, não faz sentido. Então, é triste, é triste. Então, assim, o Twitter, ele realmente ele não tem mais paciência para essas pessoas. A pessoa não tem mais espaço ali, não. Apesar, aliás, né, no Ela geral. tem. Não, Ela você tem. entendeu o que eu quis dizer? Que, tipo, ela tem. Ela não precisa que Pessoas o Twitter normais, pessoas aprove. normais, ela não tem mais. Não, Ela mas o precisa. que eu falo é isso. A questão do cancelamento no Twitter Ana, eu sou a hater do Teto, tá? Só pra você saber. Eu sou a hater do Teto. Eu não gosto do Twitter. Do Assim, teto, do Twitter. nosso teto. E aí, eu não gosto de Twitter. A plataforma, assim, a rede social que eu menos gosto é o Twitter. Porque eu sempre achei que era uma rede social imparcial, raivosa, muito assim, seletiva. Então eu nunca me dei bem com o Twitter. Eu tô tentando desvendar ele esse ano. Porque eu tenho Twitter já tem acho que desde 2010. Alguma coisa assim que eu tenho Twitter. E esse ano que eu comecei a entrar mais lá, porque eu nunca consegui. Nunca consegui. Eu entrava lá, eu ficava mal, eu tinha que sair, sabe? E aí eu falo assim. Olha, E é isso, o Twitter, ele demora um pouquinho ali conquistar. Mas se não conquistar também, amiga, é normal. Eu tenho pessoas que, sim, do mesmo jeito que eu não consigo ter a afinidade com o Instagram que outras pessoas têm, tem pessoas do Instagram que não conseguem ter aquela afinidade com o Twitter ou com qualquer outra rede. Com o Twitter. É complicado. É complicado. Eu achei até interessante vocês terem perguntado isso, porque é que eu escolhi o Twitter. E eu até brinco que eu sou cria do Twitter, porque eu tô lá desde que eu tinha. Gente, eu tô lá desde que eu tinha 13 anos. Eu tenho 27. Então, assim. Sei, tá, galera? Não pode entrar no Twitter com 13 anos. Não, mas pode, amiga, pode. Assim, 13 anos é exatamente a idade que você pode criar um Twitter. Não foi por isso que eu criei com 13 É que anos. antigamente era 18, eu acho, era 16. Mudou isso recentemente. E eu acho que 13 anos é um erro. Mas mesmo assim, eu acho que 13 anos é um erro. E outra coisa, eu tenho, assim, é como outro assunto que é recorrente assim, no mundo literário, é o consumo de determinados conteúdos por pessoas, né, de menor e que não tem Sim, ainda a a classificação idade indicativa. classificação indicativa, exatamente. Eu consumi muita coisa que eu não devia antes do tempo. E eu paguei o preço por isso. Eu sempre teve. Mas assim, do mesmo jeito que eu não escutava quem me falava na época, eu sei que eu posso falar o quanto eu quiser, a galera também não vai me escutar. Mas assim, é uma coisa que a pessoa paga o preço. Eu paguei o preço pelas coisas que eu vi antes do tempo. Não assim, de. E eu vejo como foi. É porque não é uma coisa que dê pra você contar diretamente, enfim, de você falar que foi assim, assim, assado que eu paguei por isso. Mas assim, foram coisas que ficaram em mim, sabe? Coisas que se tornaram parte, que a pessoa tem que tratar, que a pessoa tem que entender. Porque você teve acesso àquilo muito antes. Então, eu discordo dessa classificação do Twitter. Eu não acho que 13 anos seja a idade necessária para você entrar, até porque o Twitter é uma rede social que tem muita gente sem noção, assim, de um jeito inimaginável. Minha gente, a raiva que eu sinto quando eu estou passando pela minha timeline, alguém coloca uma fanart mais 18 sem botar o aviso, não tá escrito, sabe? Assim, você quer postar, você quer divulgar, massa, mas coloca o aviso, sabe? Não custa nada, ele tá lá pra isso. Às vezes a pessoa tá em algum lugar, sei lá, passando pela timeline e você pá. Aí você fica, caralho, velho. Sim. Precisava. Nossa, teve um desses que eu fiquei muito irritada, porque que foi assim, nossa senhora. Sabe? O Twitter realmente é um lugar. Nossa, eu comecei a falar pra defender o Twitter, mas eu terminei esculhambando mais ainda. Porque realmente não tem. Eu falei, eu sou cria do Twitter e eu sou uma lascada. Eu tive que
entender muita coisa na minha vida por ter entrado em... Enfim, é complicado, não é uma rede muito, muito legal, não. Viu? Não é, não. Uma rede muito aberta, o Twitter ele é muito livre, isso é problemático, mas ao mesmo tempo, não por causa que a rede é livre, sim, o uso que as pessoas acabam fazendo dela. Assim dela. É, não, Exatamente. gente, dia desse tava o povo pedindo Pix pra divulgar Nossa, foto de uma pessoa sim. que faleceu. Sabe assim, Não, umas coisas bizarras. a pessoa que eu tô pensando, alguém postou de graça na minha timeline, eu não queria ver, não, sabe? Sim, eu É. passando e eu vi as fotos e eu fiz. E aí Eu todo mundo não corre para acredito. comentar, e aí todo mundo corre para comentar de forma desenfreada, e aí começa as brigas na timeline, e aí vai chegando em mais gente. Do nada a publicidade daquela coisa que, às vezes, uma pessoa, se ela tivesse passado e denunciado o post, não teria causado toda a exposição em cima das fotos de uma pessoa que já faleceu, não é evitada porque tem a brigalhada do Twitter que vai passando para frente. Então, acho que esse efeito do efeito manada no final das contas é algo, o que a gente tira de tudo isso é pensar a responsabilidade que você tem, não só como criador de conteúdo, mas como ser humano, como Sim. pessoa que compõe a sociedade. Nas coisas que É você fala, exatamente. em que é que você vai comentar, como você vai comentar, o que você compartilha ou deixa de compartilhar, seja para o bem ou seja para o mal. Porque quando você está falando mal também, a gente vai ter a publicidade. Tivemos, por conta disso, um presidente genocida por 4 anos no governo Anos isso. graças a redes sociais, em vez das pessoas, porque é exatamente o que a Bia falou. Na hora que você está divulgando algo, sendo que você está falando mal, tudo bem, é importante para você propagar que algo não é certo, e muita gente aprende com isso, mas você tem que ter consciência que você também vai atingir pessoas que vão se identificar com aquele conteúdo e vai fazer essa pessoa, essa coisa, ficarem mais fortes. Então, é num lugar realmente de responsabilidade. A gente vai ter momentos de responsabilidade? Vai ter horrores. Eu, de vez em quando, chego lá e mando todo mundo tomar no cu, e mando a pessoa se fuder, e Quem tem sangue de pipipopopô. barata, né? E como eu disse, o Twitter você pode não querer brigar, mas sempre tem alguém querendo brigar. Então, É. E tem umas é, atrocidades. Nossa, eu já escutei. Gente, eu já escutei cada coisa. Primeiro que eu faço parte do grupo pessoas que foram canceladas pelos fãs da Sarah J. Maas. Isso pelo lado do mundo literário, sendo que eu leio todos os livros da Sarah J. Maas. Eu tenho, tipo, todos os livros publicados da Sarah J. Maas na minha casa. Mas aí, porque eu comentei uma coisa sobre 2 personagens que eu não gostava de Trono de Vidro, pronto. Fui canceladíssima, caçaram meu conta namorado, quem é? caçaram meu. Conta quem é? Hã? Conta quem são os personagens, eu quero saber. Eu Fiquei falei que eu curiosa. não gostava. Eu falei que eu não gostava muito da personagem principal, a Eileen, e não gostava. Foi. E eu não gosto do Rowan, par romântico dela. Eu acho que ele se Mulher, perdeu total na série, porque ele ficou extremamente sem personalidade. Ele foi mostrado como uma pessoa muito forte, mas o desenvolvimento dele não condizia com o que era falado. E eu achava a a personagem galinha principal. despenada, como a gente gosta de chamar. Pois Quando a gente é, fala eu deles. gosto deles. Eu não queria que ela morresse. Em algum momento da série, eu queria que ela morresse, de fato, porque ela me fazia muita raiva. Mas eu só comentei que, tipo, eu acho eles um dos piores, assim, os personagens que eu Eu menos acho que eu gostava. fiz seu tweet Eu faz não. tempo. Não, né? Hã? Faz tempo, Como faz é? não. Faz tempo que tu fez Faz esse tweet. não. Faz Mas não, 1 ano e meio, 1 ano, e aí eu fui eu acho que eu vi esse canceladíssima. tweet. E aí eu falei, gente, eu não gosto dela porque ela trata mal várias pessoas de forma gratuita que estão lá para se fuder junto com ela. E eu odeio esse tipo de personagem. Pra Então, mim, deixa eu falar também quem eu não gosto aqui, porque assim, agora eu me senti livre. Deixa eu falar que eu acho que a Cotá já deu o que tinha que dar. Assim, deu. já deu o que tinha que dar há muito tempo. Que o livro da Uhum. Nesta é completamente necessário. É um saco, É. muito ruim, uma porcaria. Que não Uhum. tinha pra que existir. Eu tenho raiva até hoje que eu comprei aquela porcaria na pré-venda. Eu dei o valor de pré-venda naquela bosta. Eu não sei É. porque ele existe. E eu não acredito que essa mulher pretende continuar escrevendo aquilo ali lá, não. E outra coisa, eu não me importo com quem o Asriel vai terminar, não. Minha gente, alguém precisa parar aquelas meninas de ficar falando desses chips. Minha gente.
Pela misericórdia, Nossa, tem que ter sabe? um episódio de acotar, gente. Eu e a Thay. A Thay é a terceira morada do teto, ela não tá participando muito, porque ela tá meio que de férias nessa temporada por umas questões pessoais. E aí, ela leu também, e a gente agora, o clã, fica tentando fazer a Bia ler Acotar. A gente Tu quer deixa gravar o eu episódio contar, de Bia. Acotar. Ela nunca leu. Essa menina já leu Deus, 1000 Bia, livros e não por leu Acotar. favor. Ei, lê Ela e me conta, precisa. por É favor, isso. tá? Eu já tô aqui pedindo pra ser convidada. Porque eu quero também possa falar, gente. Nossa, gostei dessa ideia. Nossa, adorei. Nossa, sou muito cara de pau. Mas é assim mesmo, né? A pessoa. Assim. Amo. Não, juro, amo. Sinta-se Aí, convidada. mas voltando a toda a história do efeito manada. Eu acho que eu tô numa rede social onde o efeito manada, ele é assim. E outra coisa, não. O principal, o mais prejudicial, na verdade, do efeito manada, é que muitas vezes eu vejo alguém criticando algum livro, seja da maneira como for, de maneira educada, de maneira mal educada. E muita gente chega nos comentários e faz assim: nossa, eu não tenho nenhum senso crítico, porque eu amei esse livro. Nossa, é uma merda. Nossa, como é que eu gostei disso? Então, assim, aí isso me irrita muito, sabe? Tipo, me irrita pelas pessoas. Dá vontade de chegar para elas e dizer: minha filha, você gostou porque você gostou, sabe? E você não tem nenhuma obrigação de concordar com quem quer que seja. E o fato de você ter gostado daquele livro, se você de fato leu o que essa pessoa escreveu e você concordou com que certas coisas ali estão erradas, é uma coisa. E se você acha que. E se você, né? Se o livro se tornou, né, uma coisa que você não quer mais ter contato, nem quer, mas enfim. Tudo bem, mas não fique nesse, porque eu não tenho senso crítico, porque eu não sei. Isso não existe, sabe? Então, eu acho isso bem prejudicial. Outra coisa também é quem vem falar o que quer que seja pra você quando você não gosta e diz: não gosto de tal coisa, leu errado, dá vontade de tomar no seu cu. E errado, o cara. Sim. Isso me deixa com muita raiva. É a coisa que mais me deixa com raiva na vida. Se alguém vier me dizer que eu li alguma coisa errada, aí Nossa Senhora. eu mando abaixo da égua. Eu fico com muita raiva, gente. É você ser muito prepotente, é você se achar demais, você achar que aquela pessoa, que só porque aquela pessoa não gostou do que você gosta, ela não teve a capacidade de entender o que quer que seja que aquele livro queria passar, sabe? Uma autora que eu não gosto, não, eu ia dizer que eu não gosto muito, mas que eu não gosto mesmo, não gosto nem um pouco, é a Colleen Hoover. E assim, eu odeio aquela mulher. Então, assim, eu odeio tudo que ela escreve. Eu acho ela. Não gosto. Aí, assim, eu li o primeiro livro, o primeiro contato que eu tive com ela foi aquele lado feio do amor. E Nossa. aí a galera ficou: Ana, mas esse é muito ruim. Tipo, até os sonhos é muito ruim, é muito ruim. A gente concorda. Por favor, leia esse aqui, que foi Todas as Suas Imperfeições. Foi menos ruim? Foi menos ruim. Foi menos ruim. Mas, ainda assim, não foi um. Assim, ela tem uma escrita extremamente, né, fluida e etc. A pessoa engole um livro dela numa tarde. Isso, né, é inegável. E ontem, acho que, né, compartilharam que ela saiu na Times como uma das pessoas mais influentes do mundo. Eu até compartilhei e fiz: não gosto da obra dela, nem dela, mas dizer que ela não é uma pessoa influente no mercado seria burrice, né? Mas se a influência que ela dá é boa ou ruim, aí são outros 500. Aí, eu, como sou fã de fantasia, como eu falo mais sobre fantasia no meu perfil, todas as vezes que eu critiquei a Colleen Hoover, seja por motivo X ou Y, apareceu alguém pra dizer que era porque só podia ser fã de fantasia, não sabe lidar com histórias da vida real. Então, assim, minha filha vai tomar no seu cu. Minha filha vai se fuder. Isso não existe. Não existe. Isso assim. Você tá basicamente dizendo: você é burra, você não entendeu a história, você não tem a capacidade para entender o que a autora brilhante aqui está falando.
e você leu errado. Então, dizer que alguém lê algo errado, eu acho extremamente ofensivo, não gosto. E é outro efeito é outra coisa que vem com o efeito manada, né? Porque você fala, não gostei, e aí pronto, aí vem, leu errado, não. Ninguém leu errado, não, gente. A galera só pensa diferente de você e tá tudo bem. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente já falou Sim. bastante sobre o assunto. O que fica aqui de fechamento foi aquilo mesmo que eu falei. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala nas redes sociais, o que a gente compartilha, como a gente compartilha, porque a gente tem uma responsabilidade como pessoas integrantes da sociedade e que tá tudo bem você não gostar ou você gostar muito de algo e você expor isso, mas você, tem que estar ciente das responsabilidades e consequências daquilo que você fala. Dois, que vão ter pessoas que vão discordar do que você está falando e tá tudo E bem, elas porque têm o é direito de justamente discordar também. Você exato. não pode O- calar as pessoas que discordam de você. Eu Isso, acho que uma porque coisa importante. Desculpa, Letícia. Não, é só que eu sempre falo, é uma frase que a minha coordenadora do ensino fundamental colava na minha sala, num papelzinho, tinha colado em cima da lousa escrito: o seu direito termina quando o da outra pessoa começa. E assim como a gente tem o direito de expor nossa opinião, as outras pessoas têm o direito de discordar delas ou concordar com elas. Então é sempre bom. Mesmo que às vezes a gente perca a linha, porque a gente perde, ninguém quer santo, e às vezes a gente quer mesmo mandar um xingão na pessoa, e tá tudo certo, ninguém precisa ser crucificado por fazer isso. Às vezes é bom também a gente repensar que por que a gente fez, como que a gente fez, e tentar não repetir quando a gente compreende que o que a gente fez foi algo que não é tão positivo. E que tá tudo certo as pessoas terem opiniões diferentes, né? E uma coisa que eu acho importante falar, vou até falar, muitas vezes, quando eu faço uma postagem criticando o livro, algumas pessoas chegam lá e falam, nossa, Ana, eu não tenho. Então, o que eu quero, eu não tenho senso crítico, etc. E eu sempre falo, né? Não é isso, sabe? Então, o que eu queria dizer, assim, para terminar aqui, é que independentemente do quanto você goste do influencer lá, seja qual influencer for, não é porque ele gostou, deixou de gostar de algo que você teve uma opinião diversa, que você é menos, tem que você não entendeu, ou que você não tem senso crítico, ou porque seu gosto. Não é isso. São coisas diferentes. Você tem um gosto X, aquela pessoa tem gosto Y, e a vida é assim, a vida que segue. E pelo amor de Deus, se você vê que a galera tá esculhambando um livro que você ama, se a galera estiver fazendo. Se a pessoa estiver apontando coisas que que vale a pena ler, etc. Aliás, leia o que a pessoa está falando. Pode até ser que você concorde, pode ser que você não concorde. E aí você tem todo o direito de dizer, nossa, não concordo por isso e aquilo. Acho que isso e aquilo. Então, enfim. O que eu queria dizer é que, gente, vocês não precisam deixar de ler ou ler o que quer que seja, porque as pessoas estão falando mal ou bem de determinada obra. É só o que eu acho, assim. Eu acho mais importante para todo mundo entender nesse mundo, assim. Sim. E outra coisa, que é muito. Dois pontos. Que às vezes você tá tudo bem quando alguém aponta algo que você não sabe, ninguém nasce sabendo de tudo. Tá tudo certo você ter essa consciência de que você não sabe de tudo, que você. Ai, poxa, eu não tenho senso crítico. Ai, eu não tinha entendido dessa forma. Tá tudo certo também. Você não precisa ter entendido toda a obra. Já que você entendeu agora que talvez tenha pontos que você não tinha compreendido quando você leu, porque alguém comentou sobre eles, você vai lá, você estuda, e você senta e procura sobre o tema, e vai ler um pouco mais, e vai evoluindo e aprendendo, e tá tudo certo. Não precisa colocar como se fosse, ai meu Deus, eu sou uma pessoa burra, porque eu não entendi aquilo. Não, não é isso, tá tudo certo. E que uma coisa é opinião, uma coisa é crítica negativa, outra coisa são crimes, tá, galera? Crime é crime, é sempre bom deixar claro, crime é crime, polêmica é outro negócio. Quando a gente está falando de racismo, de transfobia, homofobia, gordofobia, machismo e etc, 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 a gente não é só questão de opinião.
É questão de crime também. Aí a gente tá entendendo, quando a gente tá falando da autora do Bruxinho, a gente tá só falando assim, Ela nossa, é a opinião das pessoas importa. A gente tá falando assim, essa mulher é uma criminosa. Aí a gente também não precisa também ser Jesus Cristo e amar todos os seres humanos e respeitá-los, não, porque tem gente que não merece respeito. A gente só tem que respeitar quem respeita a gente de volta. É sempre, vamos deixar isso bem claro também. Ninguém tem sangue de barata e crime não é opinião. The Book veio aqui e falou exatamente essa frase. As pessoas confundem racismo com polêmica. O racismo não é polêmica, o racismo é crime, e isso serve para vários outros crimes aí no mundo literário e ou várias não. outras situações aí, né? Eu acompanhei o conteúdo da The Book com as coisas que rolaram na Amazon e concordo completamente com tudo que ela falou. Eu não acompanhava The Book antes, comecei a acompanhar por causa disso, por causa dessa situação, por causa desse crime. E concordo plenamente com tudo com que ela falou, com a maneira como ela lidou com o assunto. Eu até comentei com a Bia antes da gente começar o episódio que eu tinha visto o episódio com ela. E é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que admirei a maneira como ela lidou com aquilo. E que, enfim, é importante também a gente fazer essa, né? Crime, opinião, opinião. Sim. Então é isso, gente. Eu acho que ficou bem esclarecido os nossos pontos de acordo com esse assunto. Vamos ter ainda os nossos quadros. Eu não saí da segunda temporada, Bia. Eu ainda tô lá, socorro. É um quadro só. É um quadro, que antes eram três, agora só são um. Então, pelo amor, só é um. O quadro, gente, o quadro. Mas antes da gente ir para ele, a gente vai o quê? Agradecer a participação da Ana aqui no nosso Ai, gente, podcast. foi tão bom, eu adorei. Ai, que bom! Passa rápido, passou muito rápido. Muito rápido, gente. Eu me senti tão livre, eu falei tanto. Tu Eu entendeu amei. agora porque nossos conteúdos têm 2 horas? Acho que as pessoas não entendem. Eu acho que só quem entende é quem vem aqui. É porque a Na hora gente que senta para. eu fiz, gente, 2 horas. Aí agora que eu vi, eu fiz. Aí agora que eu fiz, gente, mas foi tão bom. Se tivesse deixado. Foi muito bom, gente. Amei. A gente fica muito Ana, feliz. isso, a gente, além de ficar muito feliz, sinta-se abraçada pelo teto. Qualquer coisa pode falar com a gente, o que estiver precisando aí, a gente ajuda como a gente puder. E saiba que você está convidada para participar do nosso teto sempre que você quiser. Então, é realmente um lugar de admiração. Não, porque eu sou cara de pau, tá? Então. Não tem isso, não. A gente gosta de gente cara de pau. Não se preocupe. E é isso, as portas estão abertas para você. Todo mundo do Teto admira muito seu trabalho. E eu espero que quem esteja escutando também vá seguir a Ana lá nas redes sociais dela, porque ela faz um trabalho incrível. Como eu falei, a Ana é uma pessoa que me passa assim muita credibilidade nas coisas que ela compartilha, mesmo quando a gente discorda de algum ponto, ela é muito respeitosa sempre e ela é muito consciente e eu amo o conteúdo dela, eu amo as notícias que ela compartilha, eu pego várias das dicas que ela passa e eu admiro muito a forma que ela cria conteúdo para uma rede social que muitas vezes as pessoas veem como impossível de se criar um conteúdo tão massa. Então a Ana é um exemplo de criação de conteúdo dentro da rede social do Twitter, como também está migrando para as outras redes. Eu espero que dê muito certo toda essa migração e que vá mais pessoas conhecer o seu trabalho, porque você é uma pessoa muito admirável. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz em recebê-lo aqui no nosso teto. É isso. Ai, gente, obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei emocionada pelas palavras. Adorei participar, adorei. Vou ouvir sim toda vez que vocês me convidarem, tá bom? Porque eu gosto, gente, adorei. Adoro falar mal. E assim, pronto, pois já anota que na próxima temporada vai ter o episódio de Acotar. E eu espero conseguir um eu preciso que você leia esse livro pra gente poder falar. Nossa, o aniversário imagina. da Bia tá chegando, eu acho que eu vou mandar de presente pra ela de aniversário um Acotar, pra dar uma... Agora sim, ela não quer incentivar. ler ou ela tá adiando? Ana, é muito pior. É muito pior do que tu tá imaginando. A Bia tinha toda o box de Acotar em casa.
e ela vendeu o box dela uns anos atrás, porque ela olhou pra ele e falou assim: eu não vou ler. É pior do que você tá imaginando. Ela tinha um livro, ela vendeu, agora ela tem que comprar de novo. Eu admiro o desprendimento dela, porque eu tenho aqui, tem uma parte, eu não tenho um estante, eu tenho várias prateleiras espalhadas, sabe? Aí eu tenho uma prateleira que eu chamo livros que eu nunca li e nunca lerei. Mas que eu, por algum motivo, eu ganhei, ou a editora me enviou, ou eu comprei no impulso, porque tava barato. E depois eu descobri alguma coisa, ou soube mais sobre a história, e, enfim, terminou, né, que eu já vi que não vou ler. Queria ter o desprendimento da Bia, de dizer, eu nunca vou ler isso aqui, eu vou dar, vou vender, né, vou doar. Faço muito isso. Ela faz muito Faço isso, é bizarro. muito. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Umas não têm muita emoção na leitura, mas outras conseguem fazer isso. Ana, fica aqui para tu escutar o episódio sobre consumismo. É o segundo episódio dessa temporada e da terceira temporada, e é um caos. Sou eu e a Thay e a Bia falando sobre compra e venda e adquirir livros e etc. E é cada atrocidade que a gente comete. Então sinta-se abraçada com a sua estante de não li nem lerei, entendeu? Nunca lerei. E é Pode. isso. Obrigada, É. gente. Pronto, pois eu acho que agora a gente pode ir pro nosso quadro. Pode entrar, o Teca Vamos. Indica. E aí, eu vou começar pela Bia, aí depois eu vou perguntar a indicação da Ana, e aí depois, por último, eu falo a minha, porque eu sou uma matraca que não cala a boca. Então, Bia, amiga, você tem alguma indicação para o episódio de hoje? Hoje eu vou indicar um livro que eu vou ler. E sem brincadeira, eu tô andando com esse livro tem 2 semanas na minha bolsa. Ele vai pro trabalho comigo e eu falo, na hora do almoço lerei e não leio. Tem 2 semanas que eu tô carregando esse livro e eu não comecei a ler, mas dessa semana não pode passar. Então, assim, e eu sinto que vai ser uma leitura 5 estrelas. Tem mais essa, tá? Que é A Casa no Mar Cerúleo. Bia. Ai, meu Deus, não, ela vai se 5 estrelas sim. Eu ia dizer, cuidado, Bia, não vai com essas expectativas, não, mas vai ser, confia. Meu Deus, vai ser maravilhoso, juro. Ai, agora eu fiquei mais animada ainda. Então, eu preciso ler ele. Ele é do TJ Cluny, saiu pela Morro Branco. É uma edição lindíssima. Gente, o livro ler. é perfeito. O livro é... Nossa, eu fiquei emocionada agora. Gente, o livro é perfeito. O livro é um abraço, assim, em você. Ele parece dizer, vai ficar tudo bem, sabe? Ele é feliz. Ele é... Nossa, eu amo esse livro. Eu tava dizendo, cuidado, Bia, com as expectativas, mas quando eu escutei o nome, eu falei, não, deixa as expectativas dela. Todas as expectativas, é isso aí mesmo. Amei. Deixa rolar. Exato. Ana, tu tem alguma indicação para fazer? Pode ser livro, série, filme, reality, canal no YouTube, perfil, o que for. Algo aí da cultura pop no geral, de consumo aí de cultura que você indica. Eu perguntei a Bia se tinha que ser só um. Não. Aí ela me disse que não. Então eu não vou ter como, né, aprofundar minhas indicações, mas como uma pessoa cujo perfil está voltado mais para fantasia, eu gostaria de indicar alguns livros que saem um pouco dessa receita, vamos chamar de receita cotada, dessa receita, e até mesmo assim das fantasias que a gente costuma ler, enfim. A primeira indicação que eu tenho é um da Morro Branco também. É a trilogia que começa com o livro Cidade de Bronze, se passa no Oriente Médio. Uma fantasia sensacional. Eu engoli essa fantasia. Ela é muito, 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 muito boa mesmo. Eu amo. São 3 livros: Cidade de Bronze, Reino de Cobra, Império de Ouro. Eu dei 5 estrelas a todos e favoritei todos. E quando eu acabei, eu fiquei arrasada. O segundo que eu quero indicar chama... Os dois próximos que eu quero indicar são brasileiros. São nacionais. O primeiro é Lebre da Madrugada, do Arthur,
Que, inclusive, o segundo livro, O Príncipe Partido, dele tá em campanha no Catarse. E pela Corvus Editora. E aí eu queria pedir para quem se interessa, o Lebre da Madrugada você pode ler pelo Kindle Unlimited. Então, depois que você dá, né, que você lê, você gostar, vai lá, apoia a campanha do Arthur para o livro poder ser financiado. E o terceiro e o último, porque realmente merece, gente. Lebre da Madrugada é uma fantasia mais sombria. Ela é mais sombria. Tá? Eu vou logo avisando. Mas é maravilhosa. Muito, 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 muito boa mesmo. E terceiro e último é o lançamento de um amigo meu, que eu também gosto muito. Outra fantasia, chama Roberto Carlos Pelando, o autor. E o livro chama Maré de Mentiras. Também está disponível no Kindle Unlimited. E é uma fantasia mais pé no chão, sabe? Assim, mais realista. Ela é mais urbana. E, gente, eu fiquei completamente surtada lendo o livro. Lançamento, gostei muito, muito mesmo. Todos esses três eu dei 5 estrelas. Todos esses três eu favoritei. Então fica a indicação aí dessas fantasias pra vocês. Fantasias que fogem aí do que a gente costuma ler. Tudo. Eu tô com muita vontade de ler Cidade Bronze. E ele tá na minha meta, mas eu ainda não consegui comprar o livro. Mas assim, tô muito curiosa. E agora que com essa tua indicação aí que me acendeu mais ainda. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Sou apaixonada pela astrologia, juro. Não, eu nunca vi um ser humano, pode ser pessoas que gostam ou não de fantasia, eu nunca vi ninguém falar mal dessa trilogia. Em nenhuma rede social. Todo mundo que lê bate a tecla e fala assim, não, isso aqui é muito bom. Então eu tenho muita curiosidade de saber qual é a desse livro, sabe? Exato. Quem segue a gente lá no Teto, não sei se viu aí, mas eu tava comentando que eu tô numa fase que eu começo a ler várias coisas e eu não termino nenhuma delas. E assim, são coisas que eu tô gostando muito e mesmo assim eu fico, tipo, não termino elas. Então eu tô com, tipo, 5 livros começados, não terminados. Então eu vou indicar um que eu já comentei aqui que eu tinha lido, mas eu não cheguei a fazer uma indicação de fato. Então eu vou indicar e vou citar outros 3 livros que eu tô gostando, mas eles não vão entrar como indicação, vai ser só um passa por cima de dizer assim, olha galera, eu tô gostando disso aqui que eu tô lendo. Então, primeiramente eu quero indicar Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu sei que é um livro apocalíptico, entendeu? É um livro que tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha aquele final o cúmulo, tem gente que acha aquele final sensacional, e eu odiei o final, mas pra mim Eu a odiei o final experiência... também. Obrigada por falar que você odiou, né? Porque eu tava aqui, eu não vou falar. Mas você falou, eu odiei também o final. Mas Pois o livro, a é, mas experiência. isso, a experiência de leitura dele pra mim foi algo tão mágico, porque a forma que ela escreve é tão bonita que eu ignorei aquele final e ele ficou uns 5 estrelas favoritos na minha estante. Porque eu quero comprar Tudo é Rio, porque eu li ele de forma digital e eu quero ter o livro para eu riscar e tacar post-it e riscar mais um pouco e tacar mais post-it, porque eu senti que faltou na minha experiência de leitura esse de marcar, porque a Carla Madeira, cada frase é uma canetada que ela dá na nossa cara. Então, Tudo. fica aqui essa indicação. Ele vai contar a história que se passa numa... Eu entendo como se fosse uma cidadezinha. Aí vai contar a história de amor entre um casal que era muito apaixonado. E por que que esse casamento deu errado. E nessas você acaba conhecendo vários outros personagens envolvidos nessa trama. Inclusive, ela é apocalíptica, né? A Lucy, ela é apocalíptica. Ela é uma puta que ela se intitula como uma puta que gosta de ser puta. Então, assim, é muito interessante a narrativa desse livro. Eu não vou dar spoilers e falar mais sobre, porque eu acho que eu fui ler sem saber de nada. Eu só sabia que tinham esses 3 personagens que eram principais na história. E, assim, foi uma experiência maravilhosa. Então, fica aqui a indicação de Tudo é Rio, da Carla Madeira. E eu só queria falar que eu estou lendo... Eu ia falar 3 livros, mas não vou não. Vou comentar um e uma série. Os Sócios, da Olivia Viplais, eu tô lendo e tô amando, gente. Eu sempre falo da Olivia Viplais aqui, venho que falar de novo. Tô lendo e tô amando, então talvez fique aqui uma possível indicação no futuro, quando eu conseguir terminar de ler esse livro,
Mas eu só queria dar esse parâmetro mesmo que eu estou amando esse livro. E eu assisti a segunda temporada de Next in Fashion, da Netflix, que eu já tinha indicado aqui no teto para vocês a primeira temporada, e agora saiu uma segunda temporada com o Tan, que faz parte do Queer Eye, aquela série da Netflix que eu amo também, já foi indicada aqui no podcast, vai sair a 7ª temporada, e com a Didi Hadid essa temporada. Então eu amo essa competição, então é muito legal, mas a minha indicação principal mesmo é Tudo é Rio, e já falei demais, então é isso. Você falou que Tudo é Rio, amiga, e aí eu pesquisei, eu fui atrás da minha thread de leitura, porque tem um post nele que eu sou apaixonada. Eu queria perguntar se eu posso falar isso, coach. Pode, fique à vontade. Ok. O amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. A dor a gente sabe o que é, tem lugar e intensidade que cabem na ciência. A raiva, o medo, o ódio entortam a cara com um jeito provável de se manifestar. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar. Gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Quando eu li isso, ficou assim na minha... pra sempre. Gente, é uma canetada. Esse livro, Bia, tu tem que ler. Tu vai odiar o final. Eu te conheço, tu vai odiar esse final ao ponto de talvez tu dê 1 estrela pro livro. Mas tu tá entendendo que a experiência Tu tá entendendo que a experiência de leitura é uma coisa mágica, porque cada frase que essa mulher dá é uma canetada. Isso é Você verdade. fica Cada bobado, frase você fica bobada, você fica olhando pro tempo e fala assim, caralho, é isso! Nossa, que coisa linda! Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Nossa, eu nunca tinha conseguido elaborar dessa forma. Então, assim, é um livro que com certeza vai se tornar um clássico daqui a uns anos. Assim como foi com Torto Arado e alguns outros livros dessa nova era literária que está acontecendo aqui no mercado nacional. E assim, eu quero ler várias outras coisas da Carla Madeira, porque ela tem um dom de escrita, sabe? Apesar de você gostar ou não do que ela vai entregar no final com a narrativa e o propósito do livro, a jornada é para mim mais importante, sabe? Porque ela tem um dom de escrever. Então, é isso, já vai extrapolando nosso tempo aqui. Então, fica aqui o último agradecimento à Ana por ter participado do nosso episódio. Foi maravilhoso. Obrigada. Convidar a gente foi muito bom, de verdade. Não vejo a hora da Ana vir. Isso, eu não vejo a hora da Ana vir em mais episódios para participar aqui com a gente. Não esqueça de seguir a Ana nas redes sociais. É Ana Está Lendo no Instagram, no Twitter e no TikTok. E não se esqueça de seguir o Teto para 3 podcast lá no Instagram, Teto para 3 lá no Twitter, Teto para 3 podcast no TikTok, entrar no nosso link da bio, tem o nosso servidor que você pode participar também. E não esquece de avaliar e compartilhar o nosso podcast no serviço de streaming na qual você sempre escuta os episódios e seguir a gente por lá também. Então é isso, um grande beijo, bebam água, entendeu? Confira o cartão de vacinação de vocês para ver se vocês estão com a vacina em dia. Cuidado com o que vocês falem no Twitter e ódio a J.K. Rowling. É isso, galera. Um grande beijo. E crime são coisas diferentes. Tá bom. Isso. Obrigada, isso. gente, pelo convite. Obrigada, gente, que está escutando. Beijo, então é gente. isso. Um beijo. Tchau. Tchau.